Bom, vamos entender o que é isso. Quando uma corrente alternada flui numa bobina de fio, a elevação e a queda do fluxo de corrente, porque é isso que a gente percebe, né? A corrente sobe e desce. Ela tem um ciclo, ela tem um ponto máximo, um ponto mínimo, um ponto máximo, um ponto mínimo. E isso aí, o que vai acontecer? Primeiro, numa direção e depois em outra, que é a parte positiva e depois a negativa. Aí o que acontece? Eles provocam uma expansão e um colapso de campo magnético na bobina. O que acontece? O que isso significa? Você primeiro alimenta uma bobina e depois tira a energia dela. Alimenta e depois tira. O que acontece? Você produz um campo e esse campo logo na sequência é anulado. Esse fator vai causar o quê? Uma indutância, que é a resistência causada pelos enrolamentos de uma bobina. A simbologia dela é essa aí. Vamos pelas definições aqui. Essa indutância é medida em henries, mas a sua representação nas fórmulas é dada por L maiúsculo. Então, quando você vê um L maiúsculo, significa indutância. Vocês vão ver que mais para frente um circuito pode ser indutivo, capacitivo, pode ser um misto dos dois, pode ser diversos fatores que a gente vai chegar lá. Calma, estou um pouco ansioso para mostrar porque é uma parte legal, porque tem conta. Quanto mais conta, menos teoria. Eu prefiro particularmente que você tenha mais dificuldade em teoria, porque teoria você decora, você corre atrás. Agora cálculo você precisa treinar. Por mais que você não entenda muito bem, você consegue fazer se você treinar bastante. Tudo bem? Então, continuando aqui. A propriedade de uma bobina que se opõe ao fluxo de corrente através de si mesmo é chamado de reatância indutiva. Então é como se fosse a reação de uma bobina. Ela permite a passagem da corrente, mas ela também pode ter uma dificuldade, apresentar uma resistência nesse processo. Em qualquer bobina, a indutância depende de diversos fatores. O principal é o número de espiras e a área da seção transversal da bobina e também o seu núcleo. Então assim, você pode ter bobinas com núcleo de ferro doce, de cobre, e cada um vai ter o seu fator ali nesse fator, vamos dizer assim, predominante para alterar ou não uma característica. Então, o número de espiras é muito importante para a gente levar para o estudo de transformadores, porque vai facilitar o entendimento. Basicamente, já dando uma leve spoilada, um spoiler. Quanto maior o número de espiras, mais alguma coisa vai aumentar. A gente vai chegar lá. Alguns símbolos das nossas indutâncias são as bobinas. Para quem nunca viu, bobina é isso aqui, ó. São esses enrolamentos, essas espiras, essas molas, algumas utilizadas com outros intuitos. Então, quando você vê no circuito que está assim, ó, quer dizer que o núcleo é de ferro. Se você ver assim, significa que o núcleo é de ar. Aí você também pode ter de radiofrequência, que são expectativas, vamos dizer assim. Não expectativas, acho que acredito que não seja o termo correto, mas são representações muito mais específicas de alguns sistemas, não são comuns. São aplicações utilizadas em comunicações, então não é uma representação que muitas vezes você vai encontrar. E ainda assim, algumas vezes, pode ser referenciado, igual a gente já viu aqui, somente assim, e não necessariamente apresentado como um fator específico. Aí, a gente também pode ter igual os resistores. Lembra que a gente pode ter um resistor em série, paralelo, a gente pode ter fonte em série, paralelo. Aqui é a mesma coisa. A gente pode ter diversos fatores, diversas bobinas em paralelo, em série, misto. E como a gente calcula? Bom, do mesmo modo que a gente calcula o resistor. Se temos indutâncias em série, ou seja, uma logo após a outra, nós teremos que fazer o cálculo da indutância total, que é dado pelo quê? Pela soma de cada uma delas. Então eu tenho L1, L2 e L3. Qual que é a minha indutância total? L1 mais L2 mais L3. Ah, e professor, e como se vai fazer quando ela estiver em paralelo? Mesma coisa. Lembra que lá em resistores a gente falava que a gente tinha que multiplicar em cima e dividir pela soma embaixo? Então, é a mesma coisa. Aqui, a gente tem que ter o mesmo cuidado de lá. Não vai mudar em nada. Então, quando você vê isso aqui num circuito, não precisa se espantar. Você só vai se preocupar em mudar a forma de calcular lá em capacitores. Aí muda um pouquinho. Aqui é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Aí, a reatância indutiva, ela tem um símbolo específico.
O símbolo para esse fenômeno empregado em circuito CA é o XL, e ele é medido em ohms. Bom, o que a gente consegue entender? Se a gente está tratando a indutância como um fator de resistência no meu circuito, ou seja, ele está ali para funcionar algum sistema, alguma bobina, mas ele está apresentando alguma resistência a esse funcionamento. No caso, um enrolamento de um motor de partida, de um motor elétrico. E esse enrolamento tem uma resistência. Então, se a gente está falando de resistência, só pode ser medido em ohms, porque ohms é a nossa medida de resistência. Logo, a gente vai ter que V é igual a XL vezes I. Professor, mas a fórmula não era V igual a R vezes I? Sim, mas aqui a gente não está tratando de resistência, a gente está tratando da reatância indutiva. Aí, como a gente está tratando de resistência, entre aspas, porque esse XL é dado em ohms, então a gente sabe que ele é uma resistência. Então você só está substituindo na fórmula. Só que é o seguinte, do mesmo modo que a gente conseguia calcular a nossa resistência com base na fórmula do ρ vezes L dividido sobre a área, aqui é a mesma coisa. Só que a fórmula para calcular o específico, digamos assim, é diferente. A gente vai ter que calcular a reatância pela fórmula que é dada aqui. Então, a reatância é dada por 2 vezes π, que é a constante matemática, vezes F vezes L. Então, o que a gente precisa nesse caso? A gente está tratando de corrente alternada. Então, a gente tem um fator da frequência. A frequência é dada em Hz. Você pode me perguntar, professor, mas eu não estou tratando de área, por que eu tenho 2π ali? Bom, quando a gente está tratando em ondas, o 2π que a gente se refere significa o ciclo completo da onda. Quando a gente está estudando lá na matemática em trigonometria, você sabe que cada período desse daqui é π sobre 2. Por quê? O π em matemática, ele vai estar lá em radianos, essas coisas doidas de matemática, significa que o π é 180 graus. Então, quando você tem um ciclo completo, significa 2π. Quer dizer o quê? O ciclo completo da onda. Por isso que na fórmula você vai ter esse camarada ali, 2π vezes F. Então, 2π, quantas vezes o ciclo ocorre, F, que é quantas vezes isso ocorre em um segundo, vezes o L. O L vai ser o nosso fator ali, que a gente já viu, que é dado por E, que é a representação da indutância. Então, a gente está fazendo toda essa salada para chegar aqui. Então, a nossa fórmula é que a nossa reatância indutiva é 2πf vezes L. Lembrando que o π ele é 3,14, 15, 16, só que isso dependendo do material, pode ser que apareça inclusive somente o π, para facilitar a leitura. Tudo bem? Vamos aqui agora tornar essa parte teórica que a gente viu um pouquinho mais prática. Bom, para a gente tornar essa teoria um pouco mais prática, ou seja, a gente conseguir visualizar por meio de um exercício, que é um exercício que pode cair em prova, como que isso funciona. Bom, um circuito em série. Beleza, a gente tem um circuito em série. O que significa? Que está em série todos os equipamentos ali. A gente tem esse circuito operando em regime de CA, ou seja, corrente alternada. É considerado como tendo uma indutância, ou seja, a gente tem um valor de resistência, entre aspas, do nossa bobina em 0,146 Henry e uma tensão de 110 volts, com uma frequência de 60 ciclos por segundo. Qual é a indutância indutiva e o fluxo de corrente? Bom, a gente já tem todos os parâmetros que nós precisamos aqui. A gente tem a tensão, nós temos a corrente, ou melhor, não temos, a gente quer, só que a gente também não tem o nosso XL, que é a nossa reatância indutiva necessária para o cálculo. Bom, não temos, mas nós temos como calcular. Por quê? No exercício ele te passa o valor de frequência desse camarada aí. E também passa o valor da indutância, que é o nosso L maiúsculo. Como vai funcionar então? Pela fórmula, XL é igual a 2πf vezes L. Para facilitar o nosso entendimento, vamos colocar o π como 3,14. Então a gente tem o seguinte, XL é igual a 2 vezes 3,14 vezes 60, que é o nosso ciclo, a nossa frequência da máquina, vezes a nossa indutância, 0,146. Jogando na maquininha aí, vai dar mais ou menos 55,0 alguma coisa. Vamos acrescentar para fins didáticos, aproximadamente 55. Pronto.
A gente agora já tem o nosso valor de capacitância ali, a gente já tem o nosso XL, a gente já conseguiu calcular essa parte de baixo. Bom, o exercício aqui, ele pede o que pra gente? Qual a reatância indutiva? O XL, já conseguimos. E o fluxo da corrente? A gente tem que calcular o fluxo da corrente. Como a gente calcula? Lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Nesse caso, V é igual a XL vezes I. Então, a gente tem todo mundo aí. A gente tem a tensão, que é 110. A gente tem o nosso XL, que a gente arredondou, né? Deu aquela coxambrada de leve para 55. Então, agora a gente só tem que substituir. 110 dividido por 55 é igual a 2 amperes. Então, o que a gente fez aqui? A gente brincou com essas duas fórmulas que foram apresentadas. Entende como não é difícil? Essa fórmula do V igual a XL vezes I nem é tão complicada, porque você só tem que lembrar o seguinte, que o XL, ele trata-se de uma resistência. Se você está tratando de uma resistência, é o meu R. Agora, você tem que só que lembrar, aqui você não consegue calcular pelo ρ vezes L dividido sobre A. Até as letras aqui podem confundir um pouco, porque o L lá na fórmula da resistência para corrente contínua não tem nada a ver com esse L aqui. Lá é comprimento. Aqui a gente está falando de indutância. Beleza? Então, a gente conseguiu fazer esse exercício. Exercícios como esse são muito comuns e são o básico da matéria. Não deve evoluir muito à frente disso. Então, tá muito tranquilo. Então, a gente conseguiu resolver esse exercício. Indico que se você teve um pouquinho de dificuldade, tenta refazer, muda os valores, vê se você consegue brincar com essa fórmula.